Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à apresentação dos nossos resultados do primeiro trimestre de 2022. Meu nome é Paulo, sou RI aqui na Direcional. Estão comigo o Ricardo Ribeiro, nosso CEO, Henrique Paim, nosso CFO, e o André, do time de RI. Antes de começar, alguns avisos. Este evento está sendo gravado. O replay será disponibilizado logo após o encerramento. A dinâmica vai seguir uma apresentação inicial, onde nós vamos passar os principais destaques do trimestre, e em seguida a gente inicia a sessão de perguntas e respostas. Como sempre, por favor, utilize aquela função Raise Hand, que aí embaixo na telinha de todo mundo, e a gente vai abrir o microfone conforme a ordem. Obrigado, bom evento para todos. Vou passar a palavra para o Ricardo. Bom dia, gente. Prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez, mais um call de divulgação de resultados trimestrais aqui da Direcional. Eu queria começar passando pela página de destaques, a página número 3, acho que talvez seja uma das partes aí mais importantes desse nosso bate-papo. Na nossa visão, esse foi um trimestre onde a continuidade da evolução da nossa operação tem ficado, de certa forma, cada vez mais clara. Na nossa visão, esse trimestre, foi uma continuidade ao que a gente tem feito ao longo dos últimos. E, apesar de ser um trimestre sazonalmente, onde há um volume menor de vendas em função de feriados, férias e tal, esse foi o melhor primeiro trimestre também da nossa história, quando nós analisamos o segmento de incorporação da empresa. Passando aí pelos destaques, no canto superior esquerdo fica bem nítido o crescimento expressivo de lançamentos que nós tivemos aqui nos primeiros trimestres dos últimos anos na Direcional. Esse foi, portanto, o melhor primeiro trimestre que nós tivemos aí nos últimos anos, e na história, inclusive, da empresa, quando desconsideramos as operações de faixa 1 que nós tivemos ali de 2009 até 2015 e 2016. No canto superior direito, também fica bastante claro o expressivo crescimento de vendas, onde nós saímos aí, nos últimos primeiros trimestres, de um patamar inferior a 300 milhões de reais para mais de 600 milhões de reais no primeiro trimestre agora de 2022. Ou seja, em 2 anos, nós dobramos o nosso volume de vendas no primeiro trimestre. Isso é muito, muito expressivo, um crescimento de 100%. Tá? Se a gente compara, por exemplo, o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2022. Queria aproveitar aqui esse momento onde nós estamos falando de vendas para ressaltar que março foi o melhor mês de vendas da história da Direcional e abril o segundo melhor mês de vendas, ou seja, a gente tem percebido uma resiliência bem grande na demanda pelos nossos produtos. Tá? Então, a gente teve um início de segundo trimestre aí, onde a continuidade, a manutenção dessa demanda tem se mostrado bastante forte, bastante satisfatório. Tá? No canto inferior esquerdo, eu queria dar um destaque, esse tema tem sido pauta aí, talvez nos últimos 1 ano e meio, pelo menos, da maior parte das conversas com acionistas, com investidores, com o mercado em geral, e eu queria, mais uma vez, ressaltar a resiliência da nossa margem bruta. Tá? Vocês observam que a margem bruta da Direcional tem sido muito constante, ali entre 36% e 38%, exceto no segundo trimestre de 2020, que foi o primeiro trimestre aí onde iniciou a pandemia, um momento delicado, onde ninguém sabia o que ia enfrentar pela frente, mas quando analisamos aí do terceiro trimestre em diante, nossa margem bruta muito sólida, sem grandes variações. A gente tem sempre procurado passar para o mercado ali aquela visão de que quando nós aprovamos um lançamento nos comitês aqui da empresa, nós deveríamos atuar com margens brutas entre 33% e 34%, considerando aí mix entre Direcional e Riva, e a gente tem conseguido de forma consistente operar com margens brutas acima desse patamar que nós dizemos ser aqui o trigger que onde nós aprovamos um lançamento de um projeto. Eu diria que a nossa operação tem sido muito bem sucedida nesse ponto, de manutenção de margens. Nós temos uma política de reprecificação do nosso produto que veio sendo aprimorada ao longo desses últimos 1 ano e meio de forma progressiva. Hoje nós temos uma reprecificação de produtos com uma periodicidade quase que indeterminada já.
e a gente tem sim conseguido, né, manter velocidade de vendas e atuar, na nossa visão, com a melhor precificação possível para o nosso produto. Além disso, queria ressaltar o trabalho que a gente tem feito na nossa área de engenharia, na nossa área de projetos, na nossa área de suprimentos. Nós temos, né, de forma muito assertiva, antecipado a compra de determinados insumos naqueles momentos onde nós vemos que isso pode ser uma oportunidade. É claro que hoje o capital, né, custa mais, quando você opera com mais estoque, você tem um custo de carrego daquele estoque, mas dada a realidade que a gente tem enfrentado em determinados insumos aqui no nosso setor, tem feito todo o sentido a antecipação de aquisição de determinados desses produtos, e isso tem ficado claro, né, na resiliência das nossas margens. Além disso, a gente tem, né, utilizado muito a nossa área de projeto, de produto, para realmente continuar nessa trajetória que nós tivemos ao longo dos últimos anos de foco em ganho de produtividade da nossa mão de obra no canteiro. Não há dúvida que é com ganho de produtividade que nós vamos ali, de certa forma, ao longo do tempo, offsetar todo esse incremento de custos, né, que nós tivemos, especialmente ali a partir de meados de 2021. Além disso, nós temos implementado mudanças recorrentes nos nossos produtos que têm nos permitido, né, precificá-los bem, continuar atendendo o público-alvo que nós acreditamos ser a maior oportunidade no momento atual de mercado, mas mantendo margens brutas muito saudáveis. Então, eu diria que são diversos fatores que, somados, têm nos permitido, sim, operar com margens muito sólidas e nos dar um conforto bastante grande, que nós vamos continuar conseguindo operar acima desse gatilho, né, que nós consideramos ali como margem bruta mínima quando aprovamos um lançamento de empreendimento aqui na empresa. Bom, esse próximo ponto, que está retratado no canto inferior direito da página 3 dos destaques, também é um ponto que eu queria dedicar aqui um tempinho com você, bem importante, tá? Primeiro, destaque que eu queria dar nesse slide do canto inferior direito é o enorme ganho de alavancagem operacional que nós estamos tendo aqui na empresa, tá? Nesse trimestre, a receita líquida da direcional subiu 13%, quando nós comparamos com o primeiro trimestre do ano passado. O nosso lucro líquido subiu 33%. Quando vocês analisam o lucro líquido antes de sair a participação dos minoritários nos nossos projetos, esse crescimento foi de 50%. Portanto, com o crescimento de 13% na receita, nós consolidamos vários desses minoritários, né? A gente teve um crescimento, considerando a participação de minoritários no nosso lucro, de 50%. Então, eu tenho destacado isso ao longo dos últimos calls. Essa é uma tendência que deve continuar pela frente, um ganho expressivo de alavancagem operacional, onde qualquer, né, possível redução de margem bruta, que é uma realidade que, de certa forma, várias empresas têm enfrentado. Não é diferente para a gente a questão do aumento de custos, mas, como eu acabei de dizer, a gente tem conseguido lidar bem com esse cenário. Mas, mesmo com uma perspectiva, né, de convergência gradual da nossa margem bruta, os patamares mais próximos a 34%, a gente tem, com o crescimento da nossa operação, crescimento de vendas, crescimento de receita, crescimento do nosso REF, nosso resultado de exercícios futuros, total condição de mais do que compensar essa perspectiva de redução de margem bruta, com diluição e ganho de alavancagem operacional nas demais linhas. Queria destacar isso aqui, assim, com bastante veemência para vocês, tá? Além disso, um outro, né, ponto importante que eu queria destacar agora nessas três barras na porção direita, tá, desse slide, onde nós analisamos a participação dos minoritários nos nossos números, tá? Então, quando nós vemos o lucro líquido, que na participação da direcional foi de 36 milhões, quando nós ajustamos por um swap que nós temos aqui na empresa e também por reconhecimento de uma perda numa venda da carteira de pró-soluto que nós fizemos quando nós trazemos esse fluxo ao valor presente. Tá? Então, esse lucro líquido da direcional ajustado por esses dois efeitos foi de 36 milhões. Minoritários tiveram 19 milhões. Portanto, os minoritários representaram, nesse trimestre, 35% do lucro líquido total, né, antes de minoritários da empresa. Quando nós olhamos a perspectiva, o que devemos ver pela frente,
nós temos, na nossa receita de exercício futuro, 12% de participação de minoritários, no nosso estoque disponível para venda hoje, 8%, e nos lançamentos do primeiro TRI foi de 7%. Portanto, quando a gente olha, né, para frente, muito possivelmente, além de toda essa possibilidade de ganho de alavancagem operacional, onde nós temos crescido receita numa proporção superior ao crescimento de despesas, nós podemos ter mais um efeito aí, onde minoritários vão ter uma participação decrescente, e esse pode ser mais um gatilho, né, para ter um efeito positivo no lucro líquido da empresa. Um outro ponto que eu queria destacar, se vocês analisarem a nossa margem do resultado de exercício futuro, nós tivemos no primeiro trimestre desse ano um crescimento de 0,2%, quando comparado ao quarto trimestre do ano passado. Então, nós temos sim conseguido implementar uma política de reprecificação dos nossos produtos, que tem nos dado um conforto bem grande com relação, né, à resiliência da nossa margem bruta. Falando ainda sobre o nosso REF, queria ressaltar que nos últimos 12 meses, a receita a apropriar, né, nos nossos resultados de exercício futuro subiu 38%. Ou seja, no primeiro trimestre do ano passado, nós tínhamos 681 milhões de receita esperada no nosso REF, e nós fechamos o primeiro trimestre desse ano com 938 milhões. Tá? Queria dizer que, em geral, no Brasil, o primeiro trimestre é um período chuvoso, na maior parte das regiões. Nós não iniciamos obras no primeiro trimestre aqui na Direcional. Então, existe uma perspectiva, uma expectativa bem positiva que agora, com o início de obras, né, a partir do segundo trimestre, quando o período chuvoso termina, que a gente reconheça, né, ou tenha um crescimento importante de receita advindo, né, principalmente desse crescimento expressivo de REF que nós tivemos ao longo do último ano. Sem dizer, realmente, né, essa certa visibilidade que nós estamos tendo de uma resiliência, de uma demanda muito forte pelos nossos produtos, tá? Bom, além disso, né, por último, queria aqui tratar também de um ajuste que foi feito na curva de subsídios do programa Casa Verde e Amarela, que entrou em vigor no dia 12 de abril, implementando aí especialmente para famílias de renda até R$ 2.400, um ganho de capacidade de compra extremamente expressivo, tá? E um ganho, assim, também bastante relevante para aquelas famílias ganhando até R$ 3.000. Os efeitos desse incremento e do número de famílias, né, que com esse ajuste foi incluída no nosso mercado potencial, no nosso mercado endereçável, eles vão começar a ficar mais nítidos ao longo das próximas semanas, dado o período, né, que é necessário para aprovação do crédito, geração dos contratos, reconhecimento das vendas. Então, acho que aqui tem mais um ponto importante para deixar aí no radar de todos vocês. Bom, passando agora para a página 4, em relação aos nossos lançamentos e vendas do trimestre, nós tivemos, né, nos últimos 12 meses encerrados, agora no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 44% nos nossos lançamentos, que atingiram aí mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais. No segmento da Direcional, esses lançamentos ficaram estáveis quando nós comparamos aí com os últimos 12 meses encerrados em março de 2021, o ano passado, e na Riva nós tivemos um crescimento de 3,4 vezes, tá, em termos de lançamentos. Nos últimos 12 meses, a Riva representou 43% do total lançado, né, pelo grupo Direcional mais Riva somados. Tá? Esse primeiro trimestre nosso, também, como eu disse no início, foi o melhor primeiro trimestre em termos de vendas líquidas da história da empresa. Nós atingimos aí 622 milhões de reais. O crescimento nos últimos 12 meses encerrados em março foi de 34%, tá? Quando comparamos com os 12 meses encerrados em março de 2021, e nós atingimos mais de 2 bilhões e meio de vendas líquidas, tá, nos últimos 12 meses. A Direcional teve um crescimento de 12,6%, quando comparado com os 12 meses encerrados em março de 21, e a Riva teve um crescimento de 135%, tá, em termos de vendas líquidas, que é realmente espetacular e mostra aí, né, a assertividade da gente ter criado esse segmento para atuar ali nas faixas de renda e de preço logo acima do Casa Verde e Amarela. Quando nós analisamos as vendas, Riva representou 32% e Direcional 67% do que vendemos nos últimos 12 meses. Bom, passando para a página 5, onde tratamos aí da velocidade de vendas, né, dos nossos produtos, nós percebemos uma VSO super resiliente também,
tá? Quando analisamos a direcional consolidada, a VSO girando ali ao longo dos últimos trimestres entre 17% e 18%. No primeiro trimestre de 2022, agora, a direcional teve uma VSO de 19% e RIVA de 16%. Queria destacar que o segmento de RIVA, onde os clientes têm uma faixa de renda um pouco superior aos clientes de direcional, é um segmento que tem uma sazonalidade maior do que a direcional, são clientes que viajam, onde naturalmente o volume de vendas do primeiro trimestre é menor, os lançamentos se concentram no final do trimestre, e dado o cenário que nós temos percebido de demanda para esse produto, tanto em março quanto em abril, nós acreditamos aqui que VSO de RIVA deve voltar para patamares superiores a esse nível de 16% que nós tivemos no primeiro trimestre desse ano. Outro ponto importante para ser destacado, para encerrar minha fala, eu queria dizer que, dado o cenário de custo de capital que nós temos hoje no nosso país, muito acima do que tínhamos há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, nós estamos aqui na empresa, sim, fazendo um esforço e mudando determinadas métricas para atuarmos com uma VSO ligeiramente superior ao nosso histórico, o que vai fazer com que nós precisemos de menos capital alocado nos nossos projetos. Esse capital está custando mais caro, mas sempre fazendo uma análise e procurando ter um equilíbrio ali muito fino entre margem e VSO, tá certo? No nosso negócio, como a gente opera majoritariamente dentro do modelo associativo, a partir do momento que o cliente está repassado, a gente não tem mais a correção do saldo devedor desse cliente, então a gente deve atuar sim com uma VSO um pouco superior ao que tínhamos, devemos demandar menos capital nas nossas operações, esse é o nosso objetivo, mas eu diria que esse incremento de VSO deve ser bem sutil, porque a gente ainda está analisando muito de perto possíveis impactos nos aumentos de custo dos nossos insumos, e nas unidades não vendidas que nós temos sempre a oportunidade ali de fazer ajustes de preço para atuarmos com margens brutas bastante saudáveis, tá? Bom, queria encerrar aqui minha palavra, vou passar para o Paim, vai passar pelos principais pontos financeiros, e ao final estou disponível para perguntas aí, dúvidas que eventualmente tenham remanescido. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pela participação no nosso call de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022. Por favor, vamos para o slide 9. Aqui na receita líquida, a gente consegue observar um avanço importante da receita em relação ao primeiro trimestre de 2021, partindo de 414, atingindo 468 milhões de receita líquida. Houve uma pequena involução aqui em relação ao quarto trimestre de 2021 relacionado a um ritmo ligeiramente inferior de vendas, A gente vendeu 14% a menos no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre de 2021, mas é natural, como o Ricardo comentou, o primeiro trimestre tem uma sazonalidade, janeiro foi um mês fraco, fevereiro foi ok, março foi outstanding, então a gente tem uma expectativa muito grande para que a gente continue repetindo o mês de março aí para os próximos meses. E quando a gente olha os últimos 12 meses encerrados no primeiro trimestre de 2022, a gente tem um avanço de 13%. Nos últimos calls, a gente vem falando sobre o impacto da receita aí ao longo de 2022, partindo do pressuposto que os lançamentos estão acontecendo com bastante vigor, as vendas idem, a receita vai acontecer certamente. Começo do ano você tem um período chuvoso importante, começando as obras acelerando por todo o Brasil, começam a impactar de forma muito positiva a receita e veremos um ciclo de receita, de crescimento de receita forte esse ano, inevitavelmente. Do lado direito do slide, nós não só mostramos a receita líquida da direcional, como a receita líquida das SPS que nós não consolidamos por alguma questão societária, alguma questão de acordo de acionistas. A gente mostra, existe um trabalho importante nessas SPS também, que nós somos protagonistas no desenvolvimento desses projetos. Então, a gente, nos últimos 12 meses encerrados no primeiro trimestre de 2022, a gente atinge 2 bilhões e 48, sendo 218 milhões de SPS não consolidadas, que significa que ambas somadas um avanço de 17% em relação
aos últimos 12 meses findos no primeiro trimestre de 2021. E na hora que a gente pega trimestre a trimestre também, na hora que a gente pega o primeiro trimestre, que a gente já comentou que tem uma sazonalidade, 2022 foi um destaque quando comparado com os primeiros trimestres anteriores, e em relação ao quarto trimestre, nós temos essa questão relacionada às vendas que foram ligeiramente menores por conta do janeiro, principalmente, mais fraco. No slide 10, por gentileza, nós vamos aqui comentar sobre a resiliência da nossa margem bruta. Realmente somos um player de eficiência operacional, eu acho que isso está muito claro na cabeça de todos. Nossa capacidade de execução é uma capacidade diferenciada, mesmo num momento tão difícil, né, com inflação de insumos, a gente tem conseguido, via boa gestão, fazer o repasse de preço, fazer gestão de estoques e continuar mantendo nossa margem bruta em patamares extremamente saudáveis. Sabemos que essa margem bruta, continuando a inflação, o impacto da inflação, o efeito da taxa de juros, do aumento da taxa de juros, tem um pass-through que a gente sabe que acontece, então a inflação ainda não arrefeceu. E aí isso pode levar a nossa margem bruta para um patamar marginalmente inferior a esse que a gente está apresentando. Nas nossas viabilidades, nossa margem bruta para aprovação, o hurdle para aprovação das margens brutas gira em torno de 34%, que a gente deveria convergir ao longo de 2022 para essa margem, e vocês deveriam considerar isso nos seus modelos, mas temos conseguido, nos últimos anos, manter, de fato, essa margem bruta no patamares aí próximos a 36%. Então, do lado esquerdo do slide, a gente demonstra aqui uma evolução importante no nosso lucro bruto, né? Saindo de 577 milhões para 671 milhões com os últimos 12 meses encerrados no primeiro trimestre de 2022. E do lado direito do slide, a gente percebe aqui trimestre a trimestre a evolução do lucro bruto nominal, né? Exceto aqui quando a gente compara com o quarto tri de 2021, que foi um trimestre extremamente forte, e mais uma vez, considerando a sazonalidade, nós estamos muito felizes aqui que a gente conseguiu entregar no primeiro trimestre de 2022. No slide 11, por gentileza, a gente apresenta despesas de G&A. A gente tem feito trabalho intenso de transformação digital na direcional. O back-office está em plena transformação digital, tem vários projetos em andamento, projetos que visam a melhoria da produtividade dos nossos colaboradores, então trazendo a tecnologia como uma competência aliada da produtividade dos nossos colaboradores. Isso tem surtido efeito. Nós temos uma expectativa bem positiva para atingir patamares inferiores, principalmente porque nós vamos enxergar ao longo de 2022 uma receita bruta maior, então haverá um efeito de diluição do G&A sobre a receita bruta, e a gente está percebendo aqui também que nominalmente, mesmo nominalmente, o número do primeiro trimestre vis-à-vis o quarto trimestre se manteve muito próximo, então tem um trabalho importante. No back-office, a gente continua com a mesma quantidade de headcounts, então dobrando o tamanho da empresa, né, ao longo dos últimos 2 anos, a gente mantendo a quantidade de headcounts, trazendo tecnologia, inteligência de processos, e aí sim, surfando aí uma onda de poder fazer mais com menos. Do lado direito, slides, despesas comerciais, aqui tem uma boa notícia, a gente vem conversando bastante com vocês, nossos parceiros, investidores, sobre esse ponto das despesas comerciais, como a gente percebia que havia um espaço de melhoria. Nesse primeiro trimestre, a gente já começa a perceber uma pequena melhoria aqui nas despesas comerciais, muitas ações concomitantes sendo feitas para que a gente possa também ter uma eficiência maior nas despesas comerciais, uma tecnologia embarcada importante também nas questões de originação de clientes, de originação de leads e lapidação desses leads para que a assertividade comercial seja maior. Então, se o nosso corretor recebe
um lead mais lapidado, esse lead mais lapidado tem uma grande chance de virar prospect, isso vira uma pasta de crédito, pasta aprovada, vira um contrato de venda de imóvel. Então, melhorar este workflow algo super importante. A gente tem avançado de forma relevante e tem muito mais para entregar aqui, a gente acredita. Obviamente, tem dois efeitos: o efeito da receita bruta crescendo, que vai trazer obrigatoriamente uma diluição, quer dizer, nós não vamos gastar mais, está dado, é uma empresa de low cost, nós não podemos, os centavos aqui para nós fazem todos os sentidos, em todas as linhas, em todos os andares, em todas as áreas, e aqui na área comercial não poderia ser diferente, mas o resultado já começa a aparecer com essa redução de 16% em relação ao quarto tri, o primeiro tri comparado ao quarto tri de 21. No próximo slide, por gentileza, slide 12, a gente apresenta aqui um indicador que, de certa forma, ratifica os sinais vitais positivos da companhia, que é o EBITDA, uma margem EBITDA dos últimos 12 meses findos no primeiro trimestre atingindo quase 22%, muito saudável para o nosso setor, um EBITDA de quase 400 milhões de reais, contra 306 dos 12 meses findos, dos últimos 12 meses findos do primeiro trimestre de 2021, um avanço importante aqui do primeiro trimestre de 21 contra 22, de 78 para 97. Então, nós temos entregado, a gente vem entregando aí uma margem EBITDA bem consolidada, crescimento. E do lado direito, lucro líquido, né, antes de minoritários, a gente atingindo aqui no trimestre 54 milhões, na hora que a gente considera minoritários, 36 milhões só lucro líquido direcional, com os ajustes que já foram comentados, relacionados a um MTM de um swap de ações que nós temos contratado, e também um prejuízo relacionado à venda da carteira que a gente reconheceu nesse trimestre. E aí, na hora que a gente compara 12 meses contra 12 meses, 21, 22, a gente crescendo aí 38% e uma margem importante de quase 13% quando a gente considera também os minoritários. Próximo slide, por gentileza, slide 13. Por último, em nossa estrutura de capital, a gente continua desalavancado, subalavancado na nossa visão, a empresa com 15% de dívida líquida sobre PL, talvez uma das empresas mais alavancadas do setor, apenas 230 milhões de dívida líquida, uma dívida líquida muito fácil de gerenciar, né? Não tem uma grande dor de cabeça, não precisa ser nenhum gênio para gerenciar uma dívida líquida tão pequena, e a gente fazendo isso com bastante cautela, muito cuidadosos em relação à estrutura de capital, é a base para a gente fazer qualquer coisa aqui na Direcional, partirmos do conservadorismo, um schedule de amortização de dívida bem alongado, 39 meses de duration, sem nenhum muro na frente, caixa de 1,60 bi suficiente para pagar 4 anos desse endividamento. Então, isso dá bastante tranquilidade para a gente poder continuar operando aí, mesmo nesse cenário volátil no Brasil e no mundo. A gente ter essa estrutura de capital nos dá muito conforto para poder dormir com tranquilidade e fazer as coisas que você tem que fazer quando tem que comprar um estoque para evitar inflação, né? Quando tem que fazer algum movimento, a gente tem muita tranquilidade porque a posição de liquidez é muito confortável e a gente é muito pouco alavancado. Do lado direito, para finalizar, o breakdown do nosso endividamento, mercado de capitais bancando um percentual importante do nosso endividamento, ou seja, a gente passando pelo crivo do mercado de capitais, pessoas físicas nos CRIs, investidores institucionais, fundos, pouquíssimas dívidas bilaterais, a gente fazendo um trabalho importante também esse ano de liquidar dívidas mais onerosas para a gente reduzir nossas despesas financeiras. Então, estamos com um trabalho e não paramos de olhar para isso de jeito nenhum e vamos também buscar eficiência nesse item aqui e reduzir o tamanho da nossa despesa financeira para melhorar o nosso bottom line e, consequentemente, o nosso ROE. Agora vamos para as perguntas e respostas. Estamos aqui à disposição dos senhores e das senhoras.
Obrigado. Bem, pessoal, como combinado, a gente vai seguir para perguntas e respostas agora. Nossa primeira pergunta vem do Bruno Mendonça, do Bradesco. Liberando o microfone. Bruno, liberado. Acho que foi. Bom dia, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pela pergunta. Ricardo, duas perguntas aqui. A primeira sobre ambiente competitivo, né? Vocês têm feito um trabalho muito bom em segurar a margem e tal dos projetos em andamento. Mas eu queria pensar um pouco aí nos projetos do próximo ciclo de lançamentos, aí nesse cenário de inflação que não cede, né? A gente está na expectativa de que a inflação vai ceder e os meses se passam e isso está demorando muito mais. Mas isso tem batido na competição, né? Então a pergunta é que tipo de efeito aí vocês esperam ver ou já têm percebido vindo dessa competição mais fraca, né? Porque o preço da unidade está subindo, mas tem um teto aí na renda do cliente, né? Você já tem percebido aí oportunidade de compra de terreno em preço interessante? Alguma coisa que te ajude a gente a ter visibilidade sobre manter margem alta no próximo ciclo? E se tem algum segmento aí específico que se destaca? Essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre a Direto. Acho que é um número interessante aí de carteira de 40 milhões de reais já no primeiro trimestre, mas ainda começando, né? Então, se vocês puderem falar um pouco aí da evolução, do que esperam aí para o ano e para o próximo, quais os produtos aí que têm que se destacado nesse início de operação e quais os principais desafios comerciais da Direto até o momento. É isso, obrigado. Vamos lá, Bruno, obrigado pela pergunta. Começando aqui pelo cenário competitivo e tal, eu tenho, nas últimas semanas, visitado bastante a nossa operação, né, pelo Brasil, tenho viajado bastante e tal, e realmente eu acho que um pouco desse cenário que você traçou, a gente tem percebido, né, uma redução do volume de unidades ofertadas dentro do programa Casa Verde e Amarela. Acho que essa questão, né, de talvez empresas passando por períodos mais desafiadores, mais delicados aí, especialmente fora da Praça de São Paulo, onde a gente acaba tendo, né, empresas com estrutura de capital mais sólidas, tem muitos fundos imobiliários também atuando no mercado e tal. Então, quando excluímos a Praça de São Paulo desse cenário, a gente tem sim percebido uma redução do volume de empresas atuando de forma expressiva dentro do programa, tá? Basta ver, né, no site do FGTS o volume de unidades contratadas ao longo aí dos 4 primeiros meses de 2022, que continua tendo uma queda expressiva, e quando a gente analisa os nossos resultados, a gente tem conseguido entregar um volume crescente, né, de vendas. Então, eu acho que a gente tem, sim, tido um ganho de market share. Eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bem feito até o momento, né, para passar por esses desafios que têm realmente aparecido a todo momento e muitas vezes imprevisíveis, dado esse cenário, né, que o mundo tem vivido. Mas, sim, eu acho que o fato de estarmos com custos muito controlados nas nossas obras, com um volume menor de empreendimentos sendo ofertados praticamente todas as praças que a gente atua, acrescido a esse ajuste agora, que eu acho que foi bem relevante em abril, no dia 12 de abril, na curva de subsídios, eu sou tenho uma perspectiva aí bem otimista para a nossa operação dentro do Casa Verde e Amarela, tá, Bruno? Tanto do ponto de vista de, né, resiliência de margens, quanto de demanda, quanto da possibilidade de incremento de VSO, que a gente tem buscado aqui. Incremento, né, não é nada muito significativo, mas buscando operar aí com VSO acima de 20 no segmento de direcional e tal, eu estou bem otimista que isso é factível, que isso é viável, e é isso que a gente tem buscado. Com relação a terrenos, um outro ponto que você levantou, Bruno, tem voltado ao mercado ter bastante terreno, tá? Tem muita empresa devolvendo terreno e sim, esses terrenos têm nos sido ofertados. Eu diria que é difícil você ver uma redução em termos de valor nominal de terreno no nosso setor.
mas esse terreno fica pelo mesmo valor nominal, muitas vezes por mais de ano. Se a gente está com uma inflação mais elevada, quer dizer, você compra esse terreno daqui a pouquinho, ele está mais barato do que hoje. Agora, por outro lado, a possibilidade de compra de terreno via permuta voltou a definitivamente ser uma realidade nesse contexto de capital mais caro, né? Isso é uma premissa básica na operação nossa aqui de direcional, e eu acho que tem feito e vai ficar mais nítido ainda, né, o ponto de vista de retorno sobre o capital investido nos nossos projetos, muito possivelmente vai ter um incremento, dada essa possibilidade de compra de terrenos majoritariamente via permuta, tá? Então, acho que a mudança nesse contexto tem sido bem nítida, bem clara, e é muito terreno voltando ao mercado, muito. Então, acho que preço ainda não, mas menos capital alocado para a compra de terreno, certamente. Com relação a direto, né, a direto acho que é uma operação que a gente também é bastante otimista com as perspectivas, com a possibilidade de ser algo realmente escalável, né, numa proporção muito superior ao próprio negócio de incorporação imobiliária em si. Por mais que a gente consiga crescer, especialmente quando nós industrializamos o processo construtivo, sempre tem os desafios, né? Cada cidade tem uma legislação específica, do ponto de vista de código de obras, do ponto de vista de legislação ambiental, de restrições, cartórios e tal. Então, você tem ali sempre um limitador, na nossa visão aqui, de ponto ótimo, né, em termos de tamanho da operação, o que não acontece no caso da Direto. A Direto, ela basicamente né, atua aí, eu diria que seriam 3 frentes. Uma delas atuando basicamente como um correspondente bancário. É uma operação que tem escalado bem, tá? Mas aqui é um negócio mais onde a gente recebe um FII pelo serviço prestado para o cliente. Ela tem uma operação de, vamos dizer, que seria espécie de compra de recebíveis no atacado, e tem uma operação de home equity. Eu diria que as 2 primeiras são aquelas que a gente está dando um foco inicial mais forte, porque o custo de aquisição do cliente é bastante baixo, é uma operação que já está implementada, e o nosso foco aqui na Direto, né, como eu sempre disse, é que ela seja uma empresa que não tenha balanço, né, uma empresa prestadora de serviço, asset light, e eu acho que o grande desafio quando você vai para uma operação dessa é você ir para um mar aberto, onde o custo de aquisição do cliente acaba sendo muito elevado, e a gente tem procurado justamente evitar esse cenário para que nós tenhamos uma operação na Direto, né, virando a curva de geração de caixa no menor prazo possível, e a gente acredita que nós estamos no caminho para isso, e isso deve possivelmente acontecer bem antes do que nós tínhamos imaginado, tá? Então, nós queremos operar, sim, um negócio escalável, mas onde a gente tenha que alocar, né, que aportar muito pouco recurso e que ela realmente passe a ser uma empresa geradora de caixa no menor prazo possível. Estamos trabalhando para isso, acho que, né, uma operação que está no estágio inicial, mas a gente tem realmente assim, uma perspectiva que, na nossa visão, é bem legal para Direto, e eu acredito que, ao longo do tempo, isso, né, nós vamos divulgando para o mercado, isso também deve ficar mais nítido para vocês. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Bruno. Nossa próxima pergunta é do Cambaúva, BTG Pactual. Cambaúva, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu queria fazer 2 perguntas também. A primeira, o Ricardo até comentou, né, dessa questão da competição menor, enfim, foi março e abril, meses muito fortes de venda. Dado isso, eu queria entender um pouco de vocês como que está a perspectiva de lançamento do ano, né? Se vocês, de alguma maneira, vamos dizer assim, eu lembro que vocês falavam um pouco, talvez, de talvez esse ano não ter um crescimento tão forte, assim como foi o crescimento do ano passado, se de alguma maneira mudou um pouco a visão aí, dado que esse ambiente competitivo e a demanda está muito forte. E a minha segunda pergunta é em relação a essas mudanças, né, que a gente viu no programa de melhora de subsídio e tudo, se isso de alguma maneira também vocês já têm visto alguma alteração aí, seja, vamos dizer, na capacidade de repassar preço, ou até mesmo na operação de vocês, se vocês estão já originando mais projeto ali de faixa 2, ali naquela base, mais na base da pirâmide, onde o incremento de subsídio foi maior, como que vocês estão enxergando essa questão? Obrigado, bom dia. Então, vamos lá. Em termos de lançamentos para o ano, em relação ao que a gente tinha originalmente imaginado, né, para 22, absolutamente sem nenhuma mudança, tá?
a gente tem uma perspectiva bem positiva para o ano em termos de lançamentos, e a gente tem percebido que a demanda tem sido bem resiliente, o que, de certa forma, né, nos mantém aí no trilho para lançar tudo que tínhamos imaginado. Eu tenho sempre dito também que aqui na Direcional a gente não lança para construir estoque, né? Então, se a demanda estiver sólida, a gente lança, e do ponto de vista de aprovações de projeto, a gente tem um volume bem expressivo para o ano, tá? Quando a gente pega as nossas metas para o ano, em termos de vendas, né, que seriam ali, de certa forma, também gatilhos para que nós lancemos produtos, né, naquelas respectivas praças, a gente fechou o mês de abril com um acumulado projetado de vendas para esse ano superior, tá? As vendas realizadas foram superior ao que nós tínhamos projetado em termos acumulados, o que quer dizer que todos os lançamentos estão mantidos aqui dentro da empresa até o momento. A gente tem olhado ali com um pouco mais de cautela, né, o que vai acontecer em termos de taxas de juros no crédito imobiliário no segmento do SBPE, logo ali acima do Casa Verde e Amarela. Acho que é o segmento que acaba sendo mais impactado nesse contexto de juros mais altos. Riva tem performado bem em março e abril, os lançamentos também mantidos, e Direcional realmente, eu diria que a gente, em determinadas praças, pode eventualmente até vir a lançar mais do que tínhamos imaginado originalmente, porque a gente tem percebido uma demanda que tem sido bem sólida, tá? Então, lançamentos tudo no trilho, possivelmente no segmento de Direcional, a gente tentando buscar aí um volume até superior ao que a gente tinha imaginado no fim do ano passado. Riva, estamos com os projetos originalmente imaginados todos programados, e a demanda tem sido interessante, tá? Então, por enquanto, eu diria que está tudo como a gente tinha planejado. Em relação à faixa 2, né, que foi a faixa que teve os maiores benefícios aí em função desse ajuste na curva de subsídio, até porque tinha sido a faixa que anteriormente não tinha tido nenhum benefício, né? Faixa 3 teve redução de taxa de juros, o grupo 1, né, antigo faixa 1,5, também tinha tido redução de taxas de juros, agora eu acho que foi feito um ajuste na faixa 2. A gente continua bastante otimista com a nossa operação nesse segmento, apesar de termos Riva, de termos operação no grupo 3, nós não estamos mudando, né, o que tínhamos também planejado em termos de lançamentos para o grupo 2, é um grupo que a gente tem conseguido operar sim com margens saudáveis, é um grupo que a gente enxerga uma demanda que é sólida, então temos assim todo o interesse na manutenção da nossa operação nessa faixa de renda, tá? E sim, após 12 de abril, quando houve ajuste na curva de subsídio, a gente tem percebido nos nossos produtos, né, que tem essa faixa de renda como público-alvo, a gente tem percebido sim que novas famílias foram incluídas, né, nesse grupo de potenciais compradores. Nós estamos aqui para atender essas famílias, é isso que também nos dá uma perspectiva aí de ganho de VSO, possivelmente, em termos de margens. Nossas margens estão, né, saudáveis, e a gente tem procurado aumentar o volume de vendas nesse momento, e nem tanto busca de margens, tá? O que a gente quer aqui é aumentar o nosso mercado endereçável, e a gente vê uma oportunidade de atuar aí em determinados segmentos onde a gente tem percebido uma menor oferta. Então, o foco aqui é ganho de velocidade, atender famílias que não eram atendidas e que, com esses ajustes no subsídio, passaram a ter condição de compra do nosso produto de novo. Ótimo. Obrigado, Ricardo. Bom dia. Bom dia, obrigado, Cambalva, pela pergunta. Próxima pergunta, Fanny. Fanny, seu microfone está aberto. Obrigada, Paulo. Bom dia, Ricardinho. Bom dia, Henrique. Bom dia, Paulo. Bom dia, André. Pessoal, eu tenho duas perguntas. Vai um pouco na linha da pergunta do Bruno e do Cambalva. É interessante notar que o aumento da curva, vocês ficaram muito mais, né, vamos dizer, mais positivos com o programa, né, enquanto as outras empresas que operam no programa acharam que não foi suficiente, né? Então, a minha pergunta é assim, o que vocês acham, eu sei que é difícil falar do outro, mas o que vocês acham que é o grande diferencial da Direcional para conseguir operar no programa, né, aumentar a exposição ao programa, né, após o aumento, o deslocamento da curva, enquanto os outros continuam cada vez mais reduzindo exposição? Acho que essa é a minha pergunta. E aí, a minha segunda pergunta, assim, o que vocês acham que o governo tende a fazer
para motivar outros players a voltarem para o programa, né? Então, como estão as conversas aí com o Ministério, né, na linha de tentar eventualmente criar uma terceira curva, né? Acho que essa vamos dizer, um combo de perguntas, né? E o segundo, Ricardinho, que você comentou sobre ganho de produtividade offsetando o aumento de custos, né? Então, queria só entender se você pudesse comentar um pouquinho, né, exemplos de ganhos de produtividade, né? Como você está se tornando ainda mais eficiente para offsetar essa pressão de custos. Obrigada. Vamos lá, Fanny. Vamos dizer, primeiro eu vou tentar falar aqui um pouco mais da questão macro e depois eu entro um pouco mais no nosso caso especificamente, tá? Quando nós analisamos os números do programa, né, especialmente agora ao longo desse ano de 22, fica nítido que o programa tem diminuído de tamanho, né, em termos de contratação de unidades, em termos de consumo de subsídio. O Fundo de Garantia tem um orçamento, né, destinado à habitação popular no país, e esse orçamento definitivamente não está sendo utilizado. A gente está num período desafiador da economia mundial, a gente precisa, como país, gerar emprego, construir habitação popular, nem se fala, né, de qualidade, com água tratada, esgoto, acesso, né, endereço. Então, assim, uma habitação formal, a gente vê o que aconteceu no país nesse período de chuvas. Então, acho que a habitação popular é uma demanda, é uma necessidade do país, sem a menor sombra de dúvida. Você tem recurso e esse recurso não está sendo utilizado, que, né, realmente não é o cenário ideal, né? Não afeta teto de gastos, não afeta superávit primário do país, não tem recurso público, né, do Orçamento Geral da União nesse negócio. Então, realmente, faz todo sentido utilizar esse recurso. Então, quando a gente vê que o programa está operando muito abaixo da meta, sim, acho que é natural se dizer que o aumento de subsídio que foi implementado até o momento não tem sido suficiente, né, para se produzir todo o potencial que o país tem. Então, acho que essa visão geral, ok, eu concordo com ela. Quando a gente traz esses aumentos que aconteceram, para o caso específico da direcional, é difícil dizer qual é a visão de determinadas empresas, qual é a nossa. A gente opera em regiões muito diferentes, né, de parte das empresas que estão aí no programa. A gente não está concentrado em determinadas praças, muitas vezes onde o terreno é mais caro, onde o custo de construção também é mais caro. Então, pelo fato de estarmos em praças onde o terreno é mais barato, onde consegue comprar terreno com permuta, onde o custo de construção muitas vezes é mais baixo, a gente consegue, né, possivelmente ofertar produtos a preços inferiores ao que determinadas empresas estão ofertando em praças que são mais caras, por exemplo, São Paulo. Então, acho que o fato de nós termos uma operação muito diversificada geograficamente, sem concentração expressiva em nenhuma praça, é uma grande vantagem, né, que nos traz uma resiliência muito grande para o negócio. Por outro lado, eu acho que sim, engenharia tá na veia da direcional, é básico aqui dentro, da onde a gente veio. Se você olhar o histórico, né, das empresas aí, pouquíssimas atuaram na faixa 1 do programa, e a gente atuou na faixa 1 do programa de forma rentável. Eu acredito sim que a gente, nessa questão de engenharia, né, de produtividade, de eficiência, seja uma empresa que ali de certa forma, uma empresa muito competitiva no cenário brasileiro, que nos permite possivelmente atuar em segmentos que outros talvez hoje não estejam vendo como segmentos atrativos, mas que para a gente é atrativo, tá? Basta ver o que a gente fez aí, né, no faixa onde os preços são extremamente apertados. Acho que engenharia faz bastante diferença, é uma prioridade aqui dentro da empresa, e muitas vezes falar, não, está tudo bem, parede de concreto, qualquer um faz, comprar forma e faz. Gente, a forma é commodity. O que está por trás e que nos permite ser competitivo nisso não é a forma. Está tudo na inteligência antes de você começar a fazer a obra no canteiro. Então, eu acho que tudo que a gente desenvolveu, a gente começou a operar, né, com esse negócio de forma em 2009. Então, acho que a gente está aí uns 5 anos à frente da maior parte das empresas do país nesse processo construtivo. Então, toda essa inteligência que existe por trás também nos faz muito competitivo, justamente nessa questão de dar produtividade para a nossa mão de obra. A produtividade não está especificamente na forma, ela está no projeto, ela está na implantação, ela está, né, em toda a parte, principalmente de projetos executivos, não é do projeto arquitetônico em si.
Então, isso aqui também acho que é um ponto importante deixar claro, não é a forma em si que faz a diferença, mas tudo que está por trás, né, antes da gente começar uma obra. Bom, eu acho que eu passei pelos principais pontos, né? Sobra de subsídio, sobra de orçamento. Eu acredito que sim, tem que fazer alguma coisa para utilizar esse recurso todo, né? Foi por onde eu comecei. E depois, por que a gente atua? Acho que é um cenário, de novo, parecido com o do faixa 1. Eu não sei se teve mais alguma, Fanny. Ricardinho, teve o negócio da produtividade só? Se tem alguma coisa diferente que você está fazendo? Sim, né? Ou é só mesmo melhora na produtividade do projeto? Não, a gente tem mudado muito o nosso produto, a nossa tipologia, a nossa implantação, as áreas comuns, a parte de infraestrutura dos nossos empreendimentos. A gente tem feito muita mudança, tá? Acho que não, assim, não faz muito sentido entrar em tanto detalhe aqui, mas a gente tem mudado muito o nosso produto para nos permitir ter um custo por unidade que nos permita operar, né, nessa faixa de renda que teve agora essa mudança na curva de subsídio. Então, sim, na parte de engenharia, de projeto, de produto, tem tido muita mudança nos nossos produtos. Ótimo. Não, tá super claro. Ô, Fanny, só resumindo aqui, né, complementando o que o Ricardo comentou, eu acho que o diferencial da direcional para se manter aí super competitivo, principalmente no faixa 2, que parece que algumas grandes perderam interesse, é ter um dono do negócio com a barriga no balcão, que conhece profundamente o negócio, que está há 20 anos tocando esse negócio aqui, né, como executivo, de ser engenheiro, né, conhece muito profundamente cada detalhe e está nas obras. Essa semana a gente faz um on the road aqui, que a diretoria toda vai para as obras. A gente estava no interior de São Paulo visitando todos os nossos terrenos, todas as nossas obras, estande de venda, conhecendo estande eventualmente de concorrente. Então, a gente não para de fazer isso, a gente faz muita recorrência e vai em todas as praças conhecer. Eu acho que esse é um diferencial importante. E um outro que eu acho que a gente não se distrai, né? Foco. A gente é focado, a gente está olhando para o negócio, a gente é um player de baixa renda, focado, tem, obviamente, umas iniciativas, mas que tem bastante independência do negócio da direcional. Direto, por exemplo, ela é bem independente do negócio direcional, mas eu acho que foco faz uma diferença gigante. A gente recebe aqui provocações para a gente se distrair com os mais diversos negócios, modelos. A gente não cai nessa falácia. Perfeito, Paim. Super, super claro. Boa colocação. Obrigadão, viu? Obrigado, Fanny, pela pergunta. Nossa próxima pergunta é da Aline, do Bank of America. Aline, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria voltar um pouco no tema da estratégia de repasse de preço, que o Ricardo até comentou no começo do call. Vocês já imprimiram um aumento de preço bom nesse trimestre, principalmente no segmento direcional ali. Eu queria ouvir de vocês se vocês acham que ainda tem espaço para repasse de preço, como está a cabeça de vocês nesse sentido, e se sim, se tem espaço em ambos os segmentos, tanto em direcional quanto em Riva, que em tese pode ter um consumidor um pouco mais sensível, por causa que o affordability já está um pouco pior dos juros. Obrigada. Aline, vamos lá. A gente aqui tem procurado, de certa forma, sempre buscar um equilíbrio, né, entre preço e, consequentemente, margens, né, que, de certa forma, justifiquem a alocação de capital nos projetos, e, do outro lado, velocidade de vendas, porque se você também não vende, só tem aquela margem, aquele retorno no papel, né? Então, eu acredito sim que tenha espaço para continuidade de aumento de preços, caso a gente perceba uma continuidade do aumento dos insumos, né, que nós compramos. Aqui na direcional, no momento atual, a gente não tem necessidade de recompor margens definitivamente, então qualquer ajuste de preço, ele somente vai acontecer se nós tivermos, né, um aumento de custo na outra ponta. Caso não haja aumento de custo, nosso objetivo aqui é buscar atender, né, famílias cada vez mais ali na base da pirâmide, onde a gente tem um mercado potencial comprador muito maior, né, quanto menor a renda, quase que exponencial o número de famílias que passam a ter capacidade de compra.
Então, eu diria que, né, como nós estamos conseguindo operar ali no patamar de margens brutas, que é um patamar que para a gente entrega um retorno, né, satisfatório, a gente somente fará ajuste de preços caso a gente continue percebendo o aumento de custos. Mas eu vejo espaço, sim. Tá? Agora, se isso não for necessário, nós vamos buscar trabalhar com velocidades de vendas um pouquinho mais altas, né? Custo de capital, nesse cenário de juros mais altos, quando você pondera ali equity e dívida, aumentou demais da conta, a gente tem que alocar menos capital nos nossos projetos. Então, no momento atual, onde a gente está, de certa forma, ali vendo uma consistência bem grande na nossa operação, nas nossas margens, a gente alocar menos capital nos projetos passa a ter uma geração de valor bem importante aqui na nossa visão, e nós vamos sim buscar operar com uma VSO, vocês já estão vendo isso no segmento de direcional, uma VSO um pouquinho mais alta, aloca menos capital no projeto e procura, de certa forma, tentar devolver esse capital para o nosso acionista. A gente acredita que a gente vai estar gerando mais valor fazendo esse movimento, dado que, no momento atual, a gente está confortável com nossas margens brutas, tá? Mas tem espaço, sim, caso seja necessário. Eu acho que em Riva, menor do que em direcional no momento. Perfeito, ficou super claro. Obrigada. Oi, Aline. Obrigado pela pergunta. Próxima pergunta do Igor, da XP. Igor, microfone liberado. Oi, pessoal, tudo bem? Parabéns aí pelos resultados e obrigado pela pergunta. 2 pontos aqui do meu lado, né? Primeiro, com relação à queima de caixa, né? Vocês queimaram um pouco de caixa aí, mas aí só para entender se a motivação maior aqui foi a aceleração de lançamento ou se foi mais na parte de compra de materiais, né? E como vocês estão pensando com relação a essa estratégia aí de antecipação de compra de insumo, né? Dado que agora pós-guerra também a gente passa a viver um ambiente mais desafiador, né? Com commodities subindo, né? Então, se você puder comentar como é que vocês estão vendo a dinâmica de preço das commodities impactando o aço, né, nas novas negociações, acho que seria bem legal. Esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto com relação à Riva, como é que está os próximos lançamentos aí que vocês estão vendo no pipe, e se puder comentar um pouco da questão da velocidade de venda da Riva, que caiu um pouquinho nesse trimestre, né, se teve algum projeto específico, ou foi mais o fato mesmo de ficar mais para o final do tri. Acho que seriam esses 2 pontos. Obrigado, pessoal. Vamos lá, Igor. A gente tem, né, o setor nosso ele tem sempre uma sazonalidade no primeiro trimestre, sendo que dentro do próprio trimestre você tem geralmente meses de janeiro que são meses mais fracos, natural, né, no Brasil, Réveillon, férias, depois fevereiro vem Carnaval e tudo. Então, o nosso volume de vendas do trimestre, né, a gente teve um mês de março extremamente forte, mas janeiro foi um mês onde o volume de vendas sempre é mais baixo. Então, é natural que os repasses de janeiro e também de fevereiro, que foi um mês já dentro da normalidade, mas nada, né, fora da curva como o mês de março, os repasses acontecem, em geral, com ali 20 a 30 dias, tá, de defasagem entre o momento da venda e o momento do repasse. Então, é natural que o recebimento de caixa dentro do trimestre tenha sido menor, porque as vendas de março são repassadas, em geral, em abril. Então, acho que super natural ter havido um consumo de caixa no primeiro trimestre em função dessa forma do que o nosso negócio acontece. Nada diferente do esperado. Nós também tivemos, sim, em determinados insumos, uma antecipação da compra, ou, em alguns casos, antecipação do prazo de pagamento do fornecedor para compra, aquisição de insumos, né, com preços mais baixos. Quando olhamos para frente, não temos, nesse momento, visto a necessidade de aumentar o volume de unidades em estoque, mas é importante dizer que isso, né, muda muito rapidamente, haja visto esse início do conflito ali, Rússia e Ucrânia, que nos obrigou, de certa forma, a antecipar a compra de determinados insumos, não era nada esperado, mas, nesse momento, a gente não tem trabalhado com perspectiva de aumento de estoque de insumos. Pelo contrário, carregar esse estoque tem custado bastante caro, e sempre que a gente antecipa uma compra, a gente tem que levar em conta, né, quanto custa esse capital. E, pelo contrário, a gente está buscando, daqui em diante, ter até uma ligeira redução no volume de insumos que a gente tem comprado dentro da empresa. Isso pode mudar, é claro, a depender do contexto, mas, exatamente agora, a nossa busca é por redução do volume de insumos adquiridos antecipadamente para que a gente pudesse ter, né, preços mais baixos na compra desses materiais. Com relação à VSO de Riva, absolutamente normal. Mês de março foi um mês muito forte para a Riva. Lançamentos de Riva foram concentrados depois do Carnaval e possivelmente o VSO de Riva deve voltar a subir aí
nos próximos trimestres, para um patamar, né, ali próximo ao de direcional. Esse é o cenário que a gente tem trabalhado atualmente, tá? Não estamos vendo um cenário diferente desse, não, e eu diria que o que a gente teve no primeiro trimestre é normal, nada fora do padrão, não, tá? Nada que nos preocupe, nada. Lançamentos integralmente mantidos também, até o momento, no segmento de Riva, tá? Tá ótimo, perfeito, Ricardinho, obrigado. Obrigado, Igor. Próxima pergunta, Hugo, do Citibank. Hugo, microfone liberado. Senhores, meus parabéns aí pela resiliência dos resultados e muito obrigado pela oportunidade de perguntar. Eu queria puxar esse fio da Riva e tentar ouvir um pouco mais de vocês sobre o ponto de vista de panorama competitivo, como é que isso tem evoluído, né? A gente tem ouvido algumas sinalizações de outros players, até listados, sinalizando que uma das soluções que eles têm encontrado para acomodar o pipeline a essa pressão de custos, né, tem sido realocar produtos para esse segmento de média renda logo acima do segmento, logo acima do Minha Casa Minha Vida, né, do Casa Verde e Amarela. Queria ouvir de vocês se na ponta vocês chegaram a sentir alguma mudança sensível aí de concorrência e talvez uma sensibilidade de quão fácil ou quão difícil está sendo de converter essa venda. Estou vendo que a despesa comercial foi até bem baixa nesse trimestre, então não parece nada sintomático, mas não sei se aí na ponta já sentiram alguma coisa de qualitativo. Muito obrigado. Vamos lá. Do nosso lado aqui, tá, a gente tem mantido a nossa operação sem grandes mudanças nos segmentos, né, nos quais a gente opera, seja Grupo 2, Grupo 3 dentro do Casa Verde e Amarela ou o SBPE, a Riva operando no SBPE e Direcional operando em Grupo 2, Grupo 3, sem grandes mudanças, tá, de produtos. Continuamos aí vendo atratividade nas praças que a gente atua em todas essas faixas, não temos visto margens brutas com grandes diferenças entre esses segmentos, exceto em Riva, que por demandar mais capital, a gente acaba tendo que operar com uma margem bruta superior do que a direcional para entregar retornos ali equivalentes, né? Mas em direcional, a atratividade de todos os segmentos, para a gente até o momento, tem se mantido basicamente a mesma, tá? Talvez isso seja, eu falei um pouquinho em ecofania, das praças que a gente atua, a gente tem conseguido, sim, manter margens bem saudáveis em todos esses segmentos. Então, não mudamos os produtos para migrar de uma faixa para outra, mas sim mudamos os produtos que a gente faz dentro da mesma faixa. Então, a gente fez ajuste nas plantas, nos projetos executivos, na parte de infraestrutura, para que nós pudéssemos continuar atuando naquela faixa, né, com um retorno que justifique a alocação do capital naquele projeto e mantemos a nossa operação nesse formato. Com relação à concorrência, difícil te dizer precisamente se a concorrência diminuiu, porque os produtos lançados por essas empresas, né, vieram em faixas de preço de venda e de renda mais alto, ou se porque essas empresas estão vivendo ali talvez momentos mais delicados do ponto de vista de estrutura de capital, que tem acabado dificultando o lançamento, tá, por parte delas. Se for para eu te responder, olhando o Brasil e não apenas a Praça de São Paulo, que, né, a maior parte das incorporadoras listadas acaba passando para vocês do mercado, é a referência de um mercado do Brasil, uma praça. E não dá para generalizar isso para o Brasil inteiro. O Brasil, eu diria que é o oposto da Praça de São Paulo. Então, na minha visão, São Paulo é um cenário diferente, que talvez tenha forçado as empresas a migrarem para os segmentos mais altos, em função de ter um volume maior de produtos, né, ofertados, terrenos mais caros, custo de construção mais alto também, mão de obra mais caro, menos disponível, equipamento também mais caros. Mas quando a gente pega o restante do Brasil, eu diria que o cenário é um pouco diferente. Talvez a gente esteja vendo uma concorrência menor porque as empresas estão passando por momentos mais delicados e não porque migraram o produto de um determinado segmento para outro, tá? Super claro. Agradeço, Ricardo. Obrigado, Hugo. Próxima pergunta, Marcelo Mota, JP. Marcelo, está liberado o microfone. Valeu, Paulo. Obrigado, pessoal. Só se vocês pudessem comentar um pouco sobre a questão do minoritário, enfim, acabou sendo talvez a linha aí que acabou chamando a atenção aí, enfim, continua numa crescente.
Se não me engano, vocês já tinham comentado aí que a expectativa era vir um decréscimo, enfim, vocês comentaram hoje de novo no call. Só entender se talvez esse trimestre foi o pico, quando a gente olha segundo, terceiro tri, deveria aí manter nesse patamar para depois baixar para o final do ano, mas só um pouco mais de detalhe dessa linha. Obrigado, gente. Mota, legal, acho que você tocou num ponto assim muito importante, talvez aí numa análise superficial não se perceba ou não fique tão claro todo, vamos dizer, eu diria, a melhora que pelo menos a gente tem percebido na nossa operação, tá? Eu acho que essa melhora tem sido bem expressiva, mas muitas vezes você olha lá a receita e última linha do balanço, você pode ter uma análise equivocada né, do ganho realmente de eficiência e de competitividade que a gente tem tido aqui na Direcional, e acho que eu queria aproveitar essa sua pergunta para endereçar esse ponto. Tá? Eu diria que na maior parte das linhas a gente teve resultados muito consistentes, muito sólidos, um ganho de alavancagem operacional extremamente expressivo, e realmente pelo fato de nós termos tido nesse trimestre especificamente com maior relevância de vendas e de reconhecimento de receita em projetos onde nós temos sócios, na linha de minoritários, isso acabou saindo uma parcela importante do lucro, normal. Que bom que esses minoritários lá atrás trouxeram projetos excepcionais para a Direcional fazer, a Direcional botou o produto certo naquele terreno e que esses projetos estão dando resultado. Agora, o que eu, né, na página de destaques ali da nossa apresentação, procurei deixar claro é que está muito nítido que a participação dos minoritários vai diminuir de forma expressiva e, de novo, com a mesma receita, com o mesmo D&A, vai haver uma menor, né, com despesas comerciais diminuindo, acho que é importante destacar, né, esse ponto, a gente ganha eficiência ali na linha de despesas comerciais, a gente vai possivelmente entregar um patamar de lucro líquido muito superior, porque os minoritários, está claro, por todos os dados que são públicos, vão ter uma redução de participação. Então, com a mesma receita, com o mesmo book, mais lucro líquido, pela redução da participação de minoritários, significa, né, uma continuidade do improvement aí da nossa operação, né? Retornos mais altos, sem mudar absolutamente nada no nosso dia a dia. Então, acho que ter sócios em determinados projetos fez muito sentido para a gente, para acelerar a nossa curva de lançamento, de venda, de receita e diluição de todos os nossos custos fixos. Agora a gente está no caminho inverso, onde a gente está ganhando participação nos projetos. Isso vai se refletir numa mesma empresa, mesma estrutura, mas com lucro líquido muito superior e, consequentemente, né, uma perspectiva de retornos também superiores. Então, eu acho que é importante tocar nesse ponto. Vocês devem ver uma melhoria expressiva dos nossos resultados, dos nossos retornos, em função da redução dessa linha de minoritários. Difícil expressar se vai ser no TRI que vem, porque depende muito das vendas dos projetos, venda de projetos com mais, onde tem uma participação maior de minoritários ou não, então não dá para ser tão preciso, mas eu diria que até o fim do ano essa redução deve ser muito expressiva, muito representativa, tá? Então, isso eu queria deixar bem claro, e acho que esse ponto que você tocou vai significar uma grande melhoria na nossa operação, e anota isso aí. Mota, só contribuindo aqui com o comentário do Ricardo, se você buscar lá no slide 16 do release, você consegue perceber os lançamentos do primeiro trimestre de 2021 ao primeiro trimestre de 2022, a gente saiu de 79% de participação direcional dos projetos para 93% de participação dos projetos. Então, isso já vem acontecendo, obviamente, o reflexo disso no resultado demora, porque o nosso ciclo é mais longo, mas definitivamente esse efeito que o Ricardo acabou de explicar vai acontecer, e nos lançamentos isso já está muito claro e já fizemos disclosure em relação a esse ponto aí no slide 16 do release. Não, perfeito, gente, só para ter certeza que a gente não estava passando nenhum detalhe aqui. Obrigadão. Obrigado, Mota. Próxima... Obrigado, Pai. Próxima pergunta do Pedro, do CS. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado, só um ponto rápido que eu queria tocar, queria entender um pouco melhor como é que está a cesta de custo, tanto da Riva quanto da Direcional, em relação ao INCC. E se tem uma diferença entre as duas, onde que vocês estão enxergando assim, os maiores pontos de diferença? Se talvez
seja um serviço específico que seja envolvido no projeto Riva que não está em direcional, ou alguma questão das praças que vocês atuam. Obrigado. Pedro, vamos lá. A gente tem conseguido operar ali um pouquinho abaixo do INCC, quando a gente começa a olhar o que aconteceu, né, desde o momento que o INCC aumentou de forma mais relevante. A gente tinha tido um aumento em direcional ali, talvez um pouquinho acima, em Riva, um pouquinho acima de direcional. Porém, agora, nos últimos, talvez, 2 meses, eu diria que está bem equilibrada a mudança de custo de um segmento e outro, especialmente porque, nesses últimos meses, eu diria que um dos insumos onde tem havido um aumento mais relevante de preço é o concreto, tá? É o cimento. Então, e junto com o concreto tem a questão do frete também. Então, talvez cimento e frete, né, custo de combustível e tal, tenham feito com que o concreto passasse a ter um incremento mais relevante nos últimos meses. E, no caso do produto direcional, o concreto tem um peso um pouquinho superior ao produto Riva, tá? Então, talvez hoje, direcional, que passou grande parte do tempo abaixo de Riva, em termos de aumento de custo, talvez esteja mais equilibrado, e a gente está aqui um pouquinho abaixo do INCC. Um ponto importante para dizer é o seguinte, muito próximo do INCC, tá? Agora, esse ano, né, especialmente agora no mês de maio, começam dissídios, tá, em praças, em cidades, que são bem relevantes para o INCC, por exemplo, São Paulo, né, que tem uma representatividade muito grande no índice, dada a representatividade de São Paulo no contexto nacional. Como o nosso processo construtivo ele é menos intensivo em mão de obra, o nosso homem tem uma produtividade maior do que outros processos construtivos, eu acredito que com os dissídios que devem começar a ocorrer, você deve ter um aumento, né, um pouquinho mais expressivo em mão de obra, dada a inflação que nós tivemos no ano passado, muito possivelmente direcional passa a ter um custo mais competitivo, tá? Daqui em diante, porque a mão de obra que não teve incremento tão expressivo ano passado passa a ter esse ano, e a gente tem um peso menor da mão de obra na nossa cesta, na nossa composição total de custos. Então, acho que a gente fica mais competitivo daqui até o final do ano, quando comparado com empresas que usam processos construtivos mais artesanais. Perfeito, bem claro. Obrigado. Bem, pessoal, não temos mais perguntas. Eu gostaria de voltar a palavra, agradecer a todas as perguntas e voltar a palavra para o Ricardo. Bom, pessoal, então, estamos encerrando aqui esse call. Queria agradecer realmente a participação de todos vocês. Acho que nós conseguimos cobrir os principais pontos de verdade. Foi bem positivo, principalmente essa parte aqui de perguntas e respostas. A gente está bem, claro que tem muito desafio, mas a gente está vendo realmente a nossa operação muito no trilho, com bastante conforto em relação ao que a gente tem feito, com relação à execução das nossas obras, com relação à consistência, né, das nossas margens. Então, estamos continuando realmente a ver a operação no trilho e uma oportunidade, né, de endereçar um mercado aí que está com uma demanda bem sólida. Então, nesse contexto, a gente acredita, sim, que a gente está preparado para atender essa demanda e continuar realmente ofertando produtos e entregando aí, possivelmente, crescimento nos nossos lançamentos, nas nossas vendas ao longo desse ano, tá? Então, queria passar essa mensagem para vocês, agradecer e dizer que nosso time de RI está à disposição de todos, né, caso vocês tenham qualquer questionamento a fazer ou qualquer dúvida aí a ser esclarecida, que eventualmente, né, a gente não tenha podido responder aqui na parte de Q&A. Então, obrigado e um bom dia a todos.